Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e este é o meu canal, e este é mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, Classe de Jovens. Hoje nós chegamos à lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2020 da Escola Dominical, Classe de Jovens, e hoje o título da nossa lição é A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Já já nós vamos entrar para essa lição, vamos ler o texto do dia, o texto bíblico e todos os tópicos para o nosso entendimento. Antes de entrar na lição, se você é novo pelo canal, não deixe de nos ajudar, de nos apoiar neste trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, se inscreva no canal e também ative o sino das notificações para nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, o ensino da palavra com mais pessoas. Vou deixar também aqui nos cards a playlist do quarto trimestre com todas as outras aulas. Hoje nós estamos na aula 8, todas as outras aulas anteriores do quarto trimestre estão alocadas em uma playlist e eu deixo aí nos cards para você localizar com facilidade e acompanhar todas as aulas e ter um entendimento completo de todo o contexto da lição. O nosso texto do dia de hoje está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A Sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus. Tais atos têm a sua recompensa. Nós temos pontos importantes a destacar quando nós vemos pessoas fazer algo em prol de outras pessoas com meros interesses de ter um retorno futuramente. E assim como também com relação a Deus, muitas pessoas dão oferta, muitas pessoas contribuem com alguma coisa na igreja ou no reino de Deus com a intenção de receber algo do próprio Deus em troca posteriormente. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter um coração doador, um coração generoso. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Então nós precisamos ter um coração generoso sem nos preocupar, porque quando falamos que não devemos nos preocupar, no contexto da Sunamita, Deus abençoou ela pela sua generosidade, mas nós não devemos, Deus sonda os nossos corações, então nós não podemos agir com generosidade esperando ter algo em troca. E é isso que nós vamos aprender aqui com a Sunamita. Ela fez simplesmente porque ela queria reconhecer, né, porque ela reconheceu na verdade Eliseu como homem de Deus e quis o abençoar. E Deus assim abençoou ela, né, a sua atitude de generosidade, tratando aquele homem de Deus com hospitalidade, com zelo, né, cuidando dele, dando ele um local para se estabelecer durante os dias que ele passasse por ali para comer pão. Então, é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Nós temos 3 objetivos para ser atingidos nessa lição: conhecer a respeito dessa mulher que vivia em Sunem, mostrar os milagres e adversidades enfrentados pela Sunamita e refletir a respeito da ação de Deus na vida dessa mulher sunamita. O texto bíblico para a nossa meditação está no livro de 2º Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 17. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que no dia em que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. E então disse o seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a.
e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele lhe disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Comentário introdutório. O período da monarquia em Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. O Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte é conhecido pelos reis ímpios, né? Ele teve muito mais problemas com reis que desobedeciam a Deus do que o Reino de Judá. Mas Deus tinha seus servos ali e fizeram uma diferença. Nesta lição trataremos da mulher sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu as suas ações. Mesmo em todo o sistema de caos e de adversidade, Deus sempre vai ter pessoas escolhidas para serem separadas, para serem santas, para que o seu nome seja glorificado. O primeiro tópico da nossa lição de hoje é a mulher que vivia em Sunem. Primeiro tópico, a mulher que vivia em Sunem. O primeiro subtópico é o contexto. Qual era o contexto da época, da região, daquele local onde aquela mulher vivia? Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, né? Quando há divisão das terras para todas as 12 tribos, essa região de Sunem era a região da distribuição da tribo de Issacar. Se você pegar aí de repente na sua Bíblia ou se você pesquisar na internet, né, você vê o mapa de Israel na distribuição das tribos. Então você vai ter um mapa com todas as atribuições de cada parte de terra que cada tribo recebeu. A parte que Sunem ficava era a parte da distribuição da terra que foi dada a Issacar, que ficava próximo a Jezreel. Nós lemos na lição passada, né, o palácio, Acabe e Jezabel, também na região de Jezreel. Então Sunem ficava nessas proximidades, até porque no tempo de Acabe e Jezabel houve a atuação do profeta Elias e o sucessor de Elias foi Eliseu, e esse é o contexto de Eliseu, praticamente no mesmo contexto geográfico ali na mesma região. No reinado de Saul, após a morte de Samuel, os filisteus se acamparam nessa região de Sunem para atacar os hebreus. Então nós temos aí alguns contextos em que mostram, né, essa cidade sendo mencionada, essa região sendo mencionada, o contexto geográfico. Mas há também o contexto religioso. No aspecto religioso, um pouco antes do ministério do profeta Eliseu, o ministério do profeta de Elias, Acabe e Jezabel, né, que já citamos, que tinha havia implementado um reino que desagradaram a Deus, e Deus levanta Elias para poder protestar contra aquela idolatria. E nessa batalha do bem contra o mal, nessa batalha do Deus falso com o Deus verdadeiro, a supremacia do nosso Deus, o Deus verdadeiro, se colocou de pé e derrotou o Deus falso, né? Derrotou, demonstrando para o povo que Deus, Jeová, é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então naquela região já havia todos esses contextos, né, dessa disputa entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam a Deus, que serviam a Baal, que serviam a Astarote, que serviam aos Balaíns. Então esse era o contexto, tanto geográfico quanto o contexto religioso, né, das crises religiosas que acontecia na região de Sunem, nas proximidades ali no Reino do Norte de Israel. O segundo subtópico, uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher com recursos financeiros, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Era uma mulher que tinha riquezas, que tinha boas condições financeiras. E aqui, quando nós vemos a atitude dessa mulher, essa sunamita era uma pessoa sensível para o cuidado com as pessoas. Esse é um ponto importante de nós absorvermos a lição, porque nós temos que tomar um cuidado, porque a Bíblia nos dá, Jesus nos deu muitas instruções acerca do dinheiro, acerca das riquezas, né? A palavra do Senhor diz no Sermão do Monte: aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então eu tenho que colocar o meu coração no Senhor, para que o meu tesouro seja espiritual. Então, aquelas pessoas que colocam o seu coração nas riquezas materiais, a Bíblia diz que a traça corrói, que o ladrão rouba, que isso vai ser destruído, que isso vai acabar. Então, quando nós somos pessoas generosas, assim como essa mulher que tinha um cuidado com as pessoas, ela não faz a inversão de valores que é feita hoje.
Hoje, nos dias atuais, as pessoas valorizam as outras pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então, todos somos seres humanos e precisamos valorizar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Então, Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, vocês verdadeiramente serão meus discípulos se vós amardes uns aos outros. Então, Jesus estabelecia sempre que os seus discípulos amassem uns aos outros. Todas as vezes que eles levantavam o desejo de um querer ser maior do que o outro, de haver disputas, Jesus conseguia tirar da mente dele, do coração deles, dizendo palavras como: aquele que for menor será o maior no reino de Deus, aquele que quiser maior seja servo de todos. Então Jesus sempre trazia nesse contexto para que eles pudessem viver em harmonia e em comunhão, para que a generosidade, para que a cooperação, para que a coletividade sempre estivesse agindo no meio do seu povo. Então, quando nós temos condições financeiras, nós somos abençoados para abençoar o próximo, né? Quando Deus nos dá, Ele nos dá para que nós venhamos abençoar os outros. Quando nós vemos o sonho de José realizado, a promessa de Deus na vida dele é para que através dele o seu povo, a família, o povo de Israel fosse socorrido, né? O Jacó e os seus irmãos, o seu pai Jacó e seus irmãos fossem socorridos ali no Egito para serem protegidos da fome e da escassez daquela época. Então, tudo que nós recebemos é para aplicação no reino de Deus. Os seus bens, a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: honra ao Senhor com teus bens e com toda a sua fazenda. E honrar a Deus com nossos bens e com a nossa fazenda é colocar isso à disposição do reino de Deus para sermos generosos com aquelas pessoas que precisam, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas atitudes. Eliseu, como profeta, deveria percorrer diversos lugares, e o convite dessa mulher para comer pão, né, era uma oportunidade, era um momento que foi bem-vindo para ele, porque nós não temos referência se havia estalagem, se havia um local para ele passar a noite, se havia locais onde ele poderia se estabelecer durante essas caminhadas que ele tinha que fazer, as caminhadas ministeriais, se locomovendo de um lugar para outro, né, de forma itinerante. Mas ele recebe dessa mulher uma oportunidade de se estabelecer naquela casa, e a casa, as portas são abertas para ele. Todas as vezes que Eliseu passa por ali, ele tem total de liberdade para poder estar ali, entrar no quarto, descansar, comer pão. Então aquela mulher age de forma generosa e é uma atitude muito bem-vinda para Eliseu, que recebe um descanso, que recebe ali de forma bondosa, de forma generosa, né, um acolhimento. A mulher recebe ele com hospitalidade. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizade que agradem a Deus. Então a nossa espiritualidade também é manifesta nos nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos com o próximo, quando nós procuramos estabelecer relacionamentos, quando nós procuramos... Então aquela mulher, ao fazer essa atitude para Eliseu, ela estabelece com ele um vínculo espiritual, um vínculo de amizade também. Não era somente quando ela reconhece ele como homem de Deus, mas ela se aproxima dele. Então isso nos mostra também que as pessoas que estão se dedicando em devoção e santidade a Deus podem se relacionar, sim. Existe um equívoco na mente de muitas pessoas, existe um equívoco, e até eu já convivi com isso, de muitas pessoas achar que santidade, de ser um homem santo de Deus, ela não pode se envolver com ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais santo quanto mais próximo de Deus nós estivermos, quanto mais santidade de Deus estiver sendo manifesta na nossa vida, mais pessoas nós temos que alcançar. Então nós vamos ter que nos relacionar. Então a santidade que provém de Deus, genuína, vai estabelecer relacionamentos, porque através desses relacionamentos as pessoas vão poder ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. O terceiro subtópico: um santo homem de Deus. Não é possível saber se a mulher sunamita conhecia o profeta Eliseu e a importância dele para o Reino do Norte. Não é possível saber se ela já conhecia que ele era o sucessor do grande profeta Elias. Não é possível saber se ela tinha alguma informação acerca de Eliseu. Mas a única referência que nós temos é que quando ela viu Eliseu passando, ela o reconheceu como um santo homem de Deus. Ela não reconhece apenas como um homem de Deus. O texto é nítido e é claro. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9. Ela disse: é um santo homem de Deus. Tenho visto esse que passa por nós, é um santo homem de Deus. De alguma forma, a santidade de Deus na vida do profeta havia sido expressada, e isso fez a diferença.
Então nós temos aqui até mesmo uma observação importante a ser feita. Ela fala para o seu marido: tenho visto que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. Aqui não há registros dela, assim como Elias e também o próprio Eliseu, de ter um ministério de sinais poderosos, mas aqui não fala que Eliseu fez sinais e ela viu sinais e passou a chamar ele de santo homem de Deus. Aqui não mostra que Eliseu fez coisas extraordinárias, curou alguém, fez algo maravilhoso e ela passou a reconhecê-lo como um santo homem de Deus. Aqui é um ponto importante para nós avaliarmos, aqui é um ponto importante para nós fazermos essa meditação. Não é os dons que nós temos, não é as habilidades ministeriais, não é o ministério que vai nos mostrar diante das pessoas como um santo homem de Deus. Você não pode olhar para um bom pregador e dizer que aquele pregador que você conhece através do YouTube, da televisão ou do rádio, simplesmente por ele ser um pregador, você dizer assim: olha, este é um santo homem de Deus, porque ele prega bem, porque ele ora por curas, porque ele é uma pessoa que tem um ministério profícuo diante do Senhor. Mas você reconhece de verdade uma pessoa como um santo homem de Deus através das suas práticas, através das suas atitudes, através da sua vida particular, ou seja, através da vida dele fora dos holofotes, fora do altar, fora do templo. Então aqui Eliseu não estava realizando milagres, Eliseu não estava trazendo profecias, ela simplesmente vê Eliseu passando e ela testifica que aquele que passava por ali nas regiões próximas à sua casa era um santo homem de Deus. Ah, meus irmãos, como seria glorioso se todos nós tivéssemos essa mesma virtude de Eliseu e se outras pessoas também, aqueles que estão ao nosso redor, pudessem ter, nós termos essa virtude também da mulher sunamita. A virtude de Eliseu, de as pessoas conseguir contemplar em nós, né, a santidade de Deus. As pessoas, quando nós passarmos por elas, não precisarmos abrir a nossa boca para falar que somos cristãos, mas elas possam contemplar em nossas vidas, em nossos atos, em nossa forma de andar, de agir, a presença do próprio Deus e nos reconhecer como santos servos de Deus. Santo, que quer dizer separado. Então, as pessoas, que elas possam nos reconhecer como pessoas separadas para Deus, para o uso exclusivo do Senhor. Então, aquela mulher que reconheceu nele um santo homem de Deus, que nós possamos ter essa habilidade de fazer distinção entre o certo e o errado, que nós tenhamos essa habilidade, esse discernimento de reconhecer as pessoas que são santo homem de Deus, porque ela reconhece o santo homem de Deus para usar para com ele de generosidade. Então, nós tendo o discernimento correto, para nós não julgar pessoas de forma errônea e para que nós possamos também sermos generosos com aqueles que são chamados para ser abençoados segundo a boa vontade de Deus. A verdadeira santidade é vista no nosso convívio diário com o próximo. A verdadeira santidade é vista no nosso viver diário com o próximo. Então é na sua casa que a santidade será manifestada, é no seu trabalho que a sua santidade será manifestada, é na sua vida particular que a santidade vinda de Deus se manifestará. O segundo tópico: milagre e adversidade. Primeiro subtópico: incômodo para o profeta. A sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. Então nós lemos no texto bíblico, ela conversa com seu marido, eles resolvem construir um quarto para o profeta, colocando uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para ele poder comer pão e descansar quando ele passasse por aquela região. As decisões eram tomadas com base no diálogo. Quando há diálogo no lar, as decisões são tomadas em consenso. Veja só, que além da generosidade daquela mulher, nós podemos observar também que essa mulher samaritana, ela era uma mulher sábia. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa com as suas mãos, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Então a mulher sábia edifica a casa. Aqui ela percebe que ele era um santo homem de Deus, mas ela não toma nenhuma decisão sozinha. Ela vai conversar com seu marido e diz para ele: olha, eu tenho observado que aquele é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele? O marido concorda e eles construem. Então eles levam um diálogo de comum acordo para fazer algo em prol do homem de Deus. E esse diálogo é importante demais sempre nos relacionamentos, para que tudo seja colocado, para que tudo seja alinhado, para que todos sejam bem-aventurados, sejam todos abençoados diante de Deus, né? Estejam todos de comum acordo naquilo que será feito, né? Por isso, em outras versões nós já aprendemos a questão do casamento
correto, do casamento segundo a vontade de Deus. Nós falamos no outra lição sobre Jezabel, o casamento misto que Acabe fez e que acabou complicando toda a sua vida. Então, para que nós tenhamos um bom diálogo no casamento também, é preciso que tenhamos um casamento segundo a vontade de Deus, ou seja, de pessoas da mesma fé, para que eles possam ter o mesmo entendimento e buscar a compreensão juntos e tomar as decisões certas em consenso para que o nome do Senhor seja glorificado através do casamento. Um quarto foi construído servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer para retribuir aquele favor. Então veja que Eliseu se sentiu constrangido no bom sentido de dizer assim, ele foi tão bem acolhido que ele teve o desejo de fazer algo para retribuir o favor que aquela mulher estava ali fazendo, de forma espontânea, de forma generosa. E isso também mostra a generosidade do próprio profeta, né? Então nós podemos demonstrar também, né, essa gratidão, na verdade. Então, quando nós somos abençoados por alguém, nós temos que ter esse coração grato, né, de estar procurando, por mais que aquela mulher não estava fazendo algo para receber algo em troca, nós temos que demonstrar gratidão e sempre estar procurando fazer algo para que aquela pessoa que nos abençoou, que foi usada por Deus para nos abençoar, nós possamos fazer algo em prol da vida dela também, não somente em prol daquele que nos abençoou, mas também em prol de qualquer pessoa, que isso seja uma semente, em prol de outras pessoas que necessitarem que nós possamos ser úteis. Muitas vezes, aquilo que uma pessoa fez por nós, nós não vamos ter como retribuir, nós não vamos ter como fazer por aquela pessoa, mas nós vamos poder servir a outras pessoas, e esse é o aprendizado. Nós temos que servir uns aos outros. Essa é uma semente de generosidade, de boas obras, para que nós possamos desenvolver isso com outras pessoas. Se você foi abençoado por alguém hoje, isso é uma semente que foi plantada de generosidade para que você seja generoso com o outro amanhã e assim sempre. O segundo subtópico é uma casa sem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta o desejo de retribuição, que nós já falamos aqui no segundo subtópico. Como ela era uma mulher muito rica, e ela era abastada, tinha suas finanças, então ela não tinha problemas financeiros. Não há menção de nenhum problema de saúde. O relacionamento dela ia muito bem. Quando o profeta Eliseu pergunta a ela se tinha alguma coisa que ele poderia fazer por ela, comunicando ao rei, comunicando ao chefe de exército, ou seja, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ela simplesmente responde para ele: eu estou entre os meus, eu estou entre a minha terra. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo para ele: não tenho falta de nada, aquilo que eu precisar, eu estou em casa, né? A sua pátria, os seus familiares, aqueles que estão ali, poderiam lhe ajudar. Ela simplesmente responde para ele que não tinha falta de nada. Mas então, nós vemos que ela faz o que ela faz em prol do profeta Eliseu era simplesmente por generosidade, porque ela está sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida daquele homem. Esse é um entendimento extraordinário. Se Deus nos deu, é porque Ele quer que nós venhamos abençoar o nosso próximo. Seja sempre generoso. Se você comprar um sofá novo, muitas vezes nós temos a mania de pegar o OLX, o Facebook Marketplace e fazer um anúncio. Mas deixe Deus te usar, seja generoso. Se estiver em bom estado e boas condições que você desejaria vender, abençoe a vida de alguém e você vai ser muito mais feliz, muito mais bem-aventurado por estar sendo generoso. O prazer e a felicidade de poder ter ajudado alguém. Quando aquela mulher faz uma negativa, Eliseu continua pensando, né, o que ele pode fazer para ajudar aquela mulher. Então, como ela não tinha necessidade de riqueza, não tinha outras necessidades aparentes, Geazi observa que aquela mulher não tinha filhos, e ele observa que o marido dela era idoso, já era velho. Então ele percebe que havia algo que poderia ser feito, se ela não tinha filhos. Então algo que não era da alçada material, porque ela tinha dinheiro, ela tinha condições financeiras, não tinha enfermidades, então tudo aquilo que era no contexto material e físico, ela estava resolvida nos seus problemas. Mas por ela não ter filhos, Eliseu manda chamar e manda dizer a ela que em um determinado tempo, o tempo da vida, ela iria gerar um filho. E ela responde a Eliseu: não mintas a tua serva, porque com certeza havia o desejo no coração daquela mulher de ter um filho,
porque essa era a cultura da época. Aquela mulher que não tivesse filho era tido como uma mulher maldita, uma mulher que não tinha a bênção de Deus a seu favor. Os filhos são herança do Senhor, então toda essa cultura da época demonstrava que quando um casal não tinha filhos, a família não estava completa. Então Eliseu reconhece, através de Geazi fazer essa observação, ele reconhece que o que ele poderia fazer para trazer uma retribuição àquela generosidade era profetizar um filho para aquela mulher. E então ele lança a profecia, a mulher, no tempo da profecia, gera, dá à luz e concebe um menino. De acordo com a profecia de Eliseu, Deus cumpre a profecia e ela tem ali uma recompensa pela sua generosidade. Ela não pediu, mas o próprio profeta reconhece a necessidade dela ter um filho e ela foi abençoada por Deus. Então, por isso, nós precisamos descansar no Senhor e simplesmente fazer a sua vontade, sermos pessoas que venham viver o Evangelho, viver a vontade de Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades e, segundo a sua boa vontade, Deus nos abençoará no seu tempo para a glória do seu nome. Aqui o nome dele foi glorificado e aquela mulher foi abençoada nas suas necessidades. Vamos para o terceiro subtópico: o filho morre. No tópico anterior a gente fala da profecia que o profeta profetizou, Deus cumpriu a profecia, o menino nasceu. Beleza, agora terceiro subtópico: o filho morre. O menino cresce, o menino está agora trabalhando com seu pai, né? Está lá na lavoura. A ordem natural da humanidade é que o pai morra primeiro, né, e os filhos sepultem os pais. Essa é a ordem natural, né, que nós entendemos. Mas muitas vezes acontece o oposto. Muitas vezes acontece do filho morrer primeiro e o pai ter a dor e o sofrimento de sepultar o seu filho, por dois motivos: pela perda e por estar sendo a ordem invertida, né? O seu filho estar morrendo. E essa mulher agora que, num contexto em que ela não tinha filho, ela recebe uma promessa de Deus, o filho nasce de forma milagrosa por uma profecia cumprida pelo próprio Deus, e agora essa criança está no campo com seu pai, ela sente uma dor de cabeça, ele diz: ai minha cabeça, e ele é levado até sua mãe e ele morre. Então essa criança, essa promessa que ela recebeu, né? Então veja que essa ordem natural não é estabelecida aqui, não aconteceu com essa mulher. O filho morre e ela tem que contemplar e sentir agora a dor. Imagina ela, o marido sendo velho, ela que já passou durante toda a sua vida sem ter o filho, recebe essa promessa de Deus e sente agora essa amargura, essa tristeza, essa angústia. Nós não sabemos quantos anos tinha essa criança, mas pelo fato dele estar com o pai no campo de trabalho, provavelmente já tinha aí uma determinada idade, né, de conhecimento, de entendimento das coisas, e ali ele é levado. Então já teve uma vivência, já teve um apego, já teve todo um tempo de vida para que aquela mulher se apegasse a essa criança e desenvolvesse, né, esse amor de mãe, que é um amor mais forte, o segundo amor mais forte, porque o amor sacrificial, o amor primordial é o amor de Deus, mas amor como o de mãe, todos nós sabemos que é um amor incondicional também, que ama o filho em qualquer circunstância e em qualquer ocasião. Então aqui no terceiro subtópico, o menino morre e então ele deixa essa mulher em desespero. Mas quando ela está desesperada, mas o que ela faz? Porque o motivo do desespero dela, além dela ter toda essa profecia e o filho ser um filho único, né, e ela perde esse filho, mas ela agora vai procurar o profeta Eliseu. Então ela vai buscar o profeta, porque foi o profeta que profetizou acerca dessa criança, e agora ela vai buscar o profeta para a resolução do seu problema. Então, o terceiro tópico: a ação de Deus na vida da sunamita. O primeiro subtópico: Deus não fala nada com o profeta. Deus sempre usa os profetas, anunciava aos profetas aquilo que Deus queria, para dar orientações, para falar com as pessoas aquilo que aconteceria, para direcionar acerca dos milagres. Nós vemos Deus falando com Elias: vai até Sarepta e lá eu tenho preparado uma viúva para cuidar de você. Quando ele chega, todas as coisas estão descritas conforme Deus ordena. Mas Deus não falou nada com ele acerca desse menino quando ele morre, não ordena ele para ir até lá
para poder curar essa criança. Até o momento, Deus está em silêncio. Deus não falou nada com o profeta Eliseu. Sempre Deus estabelecia esse relacionamento com os profetas, falando com eles através de visão, através de sonhos, através de profecia direta, falando diretamente com eles. Não aconteceu isso com Eliseu nesse caso, e Eliseu não recebe, né, a informação acerca dessa mulher. Isso nos dá apenas uma lição. A profecia, ela é gerada única e exclusivamente por Deus. Se Deus não falou com um profeta, não existe profecia. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes está havendo profecias que não é Deus que está falando. Nós temos visto muitas pessoas profetizando. Uma coisa que eu bato sempre na tecla, que eu sempre ensino aos irmãos quando eu tenho oportunidade de pregar e vou tocar no assunto, é tomar cuidado com as profecias de WhatsApp, é tomar cuidado com as profecias de redes sociais. Esse ano voltou novamente uma profecia de 3 dias, 6 dias de escuridão, de as pessoas estocar alimento porque os demônios saíram do inferno e tudo. E é uma profecia que foi, se não me engano, 2016, 17, 18, coisa que vai repetindo na internet, as pessoas vão repostando e as pessoas começam a dar ouvidos àquilo que Deus não falou. Então a profecia só pode ser produzida exclusivamente por Deus. Se Deus não falou, se a fonte da inspiração da profecia não falou nada, não existe profecia. O segundo subtópico, Deus traz o menino de volta. Sunamita vai até Eliseu e convence-o a ir até a Sunem, e ele vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no seu próprio quarto, onde esse descansava quando passava por ali. Havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus então usa seu servo para trazer de volta o menino. Da mesma forma que a Sunamita foi generosa com o profeta, Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta. Então ele vai até Sunem, ela colocou o menino no mesmo quarto que ela havia feito para o profeta. Então ela deixou ele lá, ela não comenta nada com o marido, ela não comenta nada com ninguém, ela vai até Eliseu. Inclusive quando ela encontra com Geazi, Geazi pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. E o menino está morto, ela está dizendo, vai tudo bem. Por quê? Porque ela precisava falar com Eliseu, não adiantava ela contar nada para Geazi, né? Então, até porque pelo caso de Naamã, nós temos a referência de Geazi, não ser um homem tão confiável assim. Mas quando nós chegamos ao entendimento de quando ela encontra com Eliseu, ela diz, ó homem de Deus, meu filho morreu, aconteceu isso. Então, quando ele vai até Sunem, lá está o menino no quarto onde foi feito para que Eliseu pudesse repousar. Então ali, Eliseu, Deus usa ele para poder trazer o menino dela de volta à vida, no mesmo local onde ela havia construído para que ele pudesse repousar e descansar. Então, da mesma forma em que ela foi generosa para com o profeta, estabelecendo para ele aquele quarto para que ele pudesse descansar e repousar, Deus envia o profeta àquele quarto e naquele mesmo local Deus ressuscita o filho dela, trazendo para ela retribuição e recompensa dos seus grandes atos de generosidade para com o profeta. Então vejamos, né, que como é bom, como é importante quando você cria vínculos, quando você estabelece vínculos, quando você estabelece relacionamentos. Então ela foi generosa para com aquele homem de Deus e ela foi abençoada com o filho, e agora o filho morre e ela é abençoada novamente quando Deus traz o filho dela de novo, novamente à vida. Deus ressuscita aquele menino. E nós vamos ver mais adiante, no terceiro subtópico, mais bênçãos, mais colheitas que ela fez da generosidade quando ela agiu com o profeta Eliseu. No terceiro subtópico, a proteção de Deus na adversidade. A generosidade que ela demonstrou para o profeta voltou na forma de uma advertência divina para sua família. Ela teria de abandonar a sua terra e as suas posses e retornar à região quando houvesse uma bonança. No livro de segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, Eliseu advertiu a Sunamita para ela retirar-se de Israel e fosse peregrinar onde pusesse, porque a fome iria se estabelecer naquela terra por 7 anos. Então veja só, como ela havia estabelecido um relacionamento, um vínculo com o profeta Eliseu, como ela foi generosa para com ele, Eliseu se preocupou com ela e foi avisar ela que Deus iria trazer fome sobre a região de Israel por 7 anos. Então pede que ela vá peregrinar
por outras terras para ser livre dessa fome, para ser livre desse mal que viria sobre Israel. Então veja que esse relacionamento que ela estabeleceu traz para ela bênçãos, e bênçãos sem medida, né? Eliseu continua abençoando, Eliseu continua se lembrando dela, Eliseu continua ajudando ela. E isso é muito importante, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quando você ajuda uma pessoa hoje, você está semeando. Nós temos que fazer isso com um coração generoso, mas nós sabemos também que quando nós ajudamos uns aos outros, nós estamos plantando sementes, porque amanhã vamos precisar da ajuda de alguém, nós vamos precisar de que alguém nos ajude, e nós precisamos semear. Uma determinada vez eu escutei um pastor falando algo que é um pouco pesado, mas é uma grande realidade. Muitas pessoas criticam e reclamam dizendo assim: eu estava enfermo e ninguém foi me visitar. Mas eu te pergunto, quando você esteve são, você visitou algum enfermo? Então é a questão de semear. Enquanto eu tenho a oportunidade de fazer, eu faço bem, para que quando eu estiver vivendo um momento de necessidade, Deus também irá usar alguém para me visitar e para me abençoar. Ao fim dos 7 anos, ela retornou. Então ele, avisa ela. Então ela faz a peregrinação pelos 7 anos. E agora é a hora de voltar para Israel. Só que quando ela volta para Israel, ela tem que requerer as suas terras. As terras para que ela possa novamente habitar ali no seu território. E ao fim dos 7 anos, então, ela precisou se dirigir ao rei para pedir as terras de volta. Como o rei não a conhecia e estava conversando com Geazi, moço de Eliseu, ouviu que o profeta havia ressuscitado o filho de uma mulher. Então o rei não queria dar ela as terras de volta porque não a conhecia, mas ele ouve o relato de Geazi, que uma mulher e o seu filho haviam sido abençoados por Deus através do ministério do profeta Eliseu, e então ele, ao receber a informação de que aquela era a mulher que havia sido abençoada, que tinha sido generosa com o profeta, que aquela era a mulher, ou seja, aquilo que ela fez virou história para que depois pudesse ser contado, para que ela mesma pudesse ser reconhecida. É aquela mulher que foi, o filho morreu, Eliseu ressuscitou, ela foi generosa para com Eliseu. Então, através do rei saber da história, restitui ela as suas terras. Veja só, tudo através de um simples ato de generosidade. Tudo isso através de um simples ato, ela estabelece toda essa ramificação de bênçãos de Deus. Ela desfruta experiências maravilhosas com Deus. Então, que isso possa ser um exemplo poderoso para nós. E é o título da nossa lição, a Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Porque quando verdadeiramente nós temos fé, nós vamos demonstrar essa fé através dos nossos atos, através da nossa vida, através da nossa prática, na nossa vivência diária com o nosso próximo. É com o nosso próximo que nós temos condição de mostrar que nós somos pessoas chamadas, separadas, santificadas por Deus. A Sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução. E por fim, mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no seu devido tempo. Que nós possamos aprender com essa mulher sunamita e que sejamos pessoas generosas. Meus queridos, hoje está muito difícil, mas você não pode se deixar levar pelo materialismo, você não pode se deixar levar pelo mundanismo, ou seja, o sistema de pecado no mundo. O mundo, ele rege as pessoas para que cada um olhe por si, para que cada um viva para si. Mas o Evangelho nos mostra, a palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas generosas, que estejam aptas a compartilhar, que estejamos aptos a abençoar outras pessoas, que você seja um instrumento de bênção, não somente para compartilhar o Evangelho, mas quando necessário compartilhar o pão, compartilhar dos seus bens, compartilhar daquilo que você tem, para acolher alguém, para dividir uma roupa, para dividir um prato de comida, para dividir algo. Então que você seja uma pessoa generosa, que seja um instrumento de Deus para abençoar outros, e assim você vai estar cumprindo a palavra de Deus e será abençoado. Não faça para ser abençoado, mas se fazer com sinceridade e generosidade, com certeza você será abençoado. Na verdade,
Se você está fazendo isso, você já é uma pessoa abençoada e será muito mais abençoado por Deus em sua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado por assistir até aqui, mais essa lição de número 8. Estamos perto de encerrar esse quarto trimestre. Agradeço a você pela paciência e por sempre estar acompanhando as nossas aulas. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva e clique no sino das notificações e continue nos ajudando a promover o Evangelho e o ensino da Palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.